Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Revelino, sou estagiário do curso de Pedagogia e como os professores tiveram que alterar a rotina do trabalho, trazendo toda a bagagem para o ambiente virtual, também carregaram o aprendiz. E nesta aula, pretendo abordar um conteúdo da língua portuguesa, muito relevante na vida de todos, principalmente para a turma do terceiro ano do ensino fundamental. É sobre os dígrafos nos grupos GU e QU e suas exceções às regras. E são essas exceções que tanto nos confundem. E para sanarmos as dúvidas, precisamos consultar a memória ortográfica para sabermos como escreveremos, ou a memória fonêmica para sabermos como pronunciaremos, aliados a um bom dicionário. E por falar em memórias, vamos revisar o que já sabemos sobre os sons das letras. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Observem que GU diante de E ou diante de I, o U não é fonema. Mas sua função é importantíssima. Se tirarmos a letra U, pronunciaremos G, Gi. Diante de qualquer consoante, U é um fonema, guri, por exemplo, ou diante de A ou de O, guá, guô. U é pronunciado. Vou fazer uma representação das letras para ficar mais fácil de entenderem quando esse grupo forma ou não um dígrafo. Vamos supor que as letras se comunicassem umas com as outras. E no grupo GU, o G não visse a letra depois de U. Na palavra guaco, por exemplo, o U precisa de avisar que a letra A está à sua frente. Portanto, pronunciamos G, U, A, K, O. Temos 5 fonemas e 5 letras, ou seja, 5 grafemas. Não existe nenhuma regularidade, pois temos 5 sons para 5 letras. Portanto, não forma dígrafo nenhum. Aqui, U pergunta para G. Sabe quem está diante de mim? Hein? Vou descansar. Não serei fonema diante de E. Você assume o som e formaremos dígrafos. Pronuncia-se G, E, I, Sh, A. Temos aqui 5 fonemas para 6 grafemas. Forma-se então um dígrafo no grupo GU. O que seria dígrafo? Di, 2, grafo, letras ou grafemas. Ou seja, é preciso ter 2 elementos na composição de escrita para formar um único som. Aqui, o U já cutuca G. Vou descansar de novo. Adivinha qual a vogal que está à minha frente? Como é que eu vou saber se você está impedindo a minha visão? Responde G, já agitado, né? Vamos formar dígrafo. E você será o som da palavra. E eu, não, porque diante de mim está a vogal I. Então cala essa boca, exclamou G. Se diante de I, U não tem som, 2 letras representam um único som. Por isso, é dígrafo consonantal no grupo GU. G e A. Temos 3 fonemas numa palavra com 4 letras. Porque no grupo GU, 2 letras representam apenas um fonema. Antes de vermos outra palavra, quero lhes dizer algo. Eu adorava resolver operações simples de matemática quando eu tinha a idade de vocês. Sabe por quê? Só para emprestar do algarismo vizinho, dar um pontapé no traseiro do decimal para que ele subisse, dar uma paulada na cabeça dele para que ele descesse. Essas maneiras de brincar com a imaginação quando se estuda faz parte de
para que uma tarefa seja mais divertida, legal, né? Não para estimular a violência ou a má educação. Portanto, ninguém deve imitar a atitude grosseira de G, né? Inclusive, ele poderia se retratar com U, né? Usando uma linguagem mais formal, ou, por exemplo, por favor, por gentileza, poderia parar de mexer os lábios? Melhorou? Diante de o, arguo, então U tem som. Não é novidade, diante de o, né? Mas a palavra é um verbo sendo conjugado na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Eu arguo pertence ao verbo arguir. Em arguir, U tem som, mesmo diante de I. É uma exceção à regra. É que esse verbo e seus derivados são usados mais na esfera jurídica. Por isso, U tem privilégio concedido para se destacar na conjugação. É tônico, sem grafar acentuação. Sangue. Esta palavra apresenta 2 dígrafos, um vocálico e um consonantal. Sangue de Jesus. Como vou explicar isso agora? Primeiramente, vamos separar as letras dos fonemas. S, an, g, e. 4 fonemas para 6 grafemas. Regular, não? Percebam que em AN são 2 letras, vogal, consoante, formando um único fonema. A letra N, ela é diacrítica, avisa a letra A, para ela ser um som mais fechado, nasalizado. Se apenas a vogal é fonema, temos um dígrafo vocálico. Já em GU, é consoante e vogal. Então, aqui somente a consoante é fonema. U me emudece. Se apenas a consoante G ela é fonema, que produz som, então temos um dígrafo consonantal. Ficou claro? Sangue, U não tem som no grupo GU. Mas por que sanguento tem? E detalhe, antes da reforma ortográfica de 2009, o escrevente já decidia se acentuava ou não o U com o trema, era facultativo. Então, derivados de sangue não formam dígrafos consonantais, tais como sanguíneo, sanguinolento, sanguinário. São armadilhas da língua portuguesa em que muitos caem, se não souberem a pronúncia correta das palavras. Por isso, deve-se recorrer a um dicionário para saber que bilíngue, por exemplo, não forma dígrafo consonantal em GU, porque o U é fonema, mesmo diante de E, mas em distingue, do verbo distinguir, forma dígrafo consonantal, porque U não se pronuncia. Vejam dicionários antigos e encontrarão muitas exceções equivalentes. Aliás, acabo de dizer uma palavra que muitos a pronunciam de forma errada, porque U era tremado para ser fonema. O trema era um acento ou um sinal que usado em cima ou sobre a letra U. 2 pingos assim. E mesmo que a reforma ortográfica o tenha liquidado, sua pronúncia deve ser mantida. Exemplos: antiguidade, consequência, frequente, equidade, equivalente, tranquilo, líquido e todos os seus derivados, como liquidar, liquidação, liquidificar, liquidificável, liquidificador. Esse estudo complementar é necessário para melhor entenderem que U terá ou não som diante de E ou I. Por exemplo, linguístico, U é pronunciado. Em bilíngue também. Por quê? Ambas têm relações significativas. Bi significa 2 e
Lingue, línguas, ou seja, a pessoa que bilíngue pode ser versada em duas línguas fluentemente. Enquanto que distingue, do verbo distinguir, se conjugarmos o verbo na primeira pessoa do singular no presente indicativo, eu distingo, ou no modo subjuntivo, que eu distinga, o não existe. No verbo arguir é diferente. Como já explicado, arguir era tremado. Distinguir, não. Precisam prestar atenção para não caírem nas pegadinhas da língua portuguesa e não levarem caneta vermelha nas correções, né? Também para não adquirirem vícios na fala, pronunciando coloquialmente alguns dígrafos inexistentes. Por exemplo, e aí, mano véi, tranquilo? Sim, acabei de comprar um liquidificador em liquidação. Essa confusão ocorre porque os grupos GU e QU, diante de E ou I, U não deveria ser pronunciado. Seria fonema apenas diante de A e O. Exemplos, ele guarda, eu averiguo. É quase aquoso. O quartel é longínquo. Algumas palavras aceitam variações tais como quociente, quotidiano, quota. É certo que diante de O não forma dígrafo, U é fonema, né? Mas é aceitável grafar com C, quociente, quotidiano ou quota. Quer dizer, ou quota ou cota, cotidiano ou quotidiano é aceitável, mas grafado com QU, U deve ser pronunciado. Mas para complicar, 14. Grafado com QU, mesmo diante de A, pronuncia-se 14 e não 14. Sua melhor forma gráfica sempre foi assim. Por razões tradicionais de família, quanto é uma parte dividida por 4 de um inteiro? Né? Um quarto. Uma parte de um inteiro dividido por 4. Então, assim por diante. Por exemplo, quadra, quarteirão, quadrado, quaternário, 40, quarentena ou quaresma, 400, quá. Então, preferiram deserdar o 14 de sua família e o desertar para escrever com C, evitando o erro gramatical e também fonêmico. Grafado com QU, 14 é dígrafo consonantal. É uma exceção à regra. As exceções não são exatamente parte da regra, mas põem o regulamento à prova. E significa que são fugas da norma padrão. E não uma flexibilização, permitindo algumas contrarregras. Apenas são incomuns e não ocorrem com a maioria das palavras. Eu não conheço nenhuma outra palavra que forma dígrafo diante de A. O conteúdo é complexo, né, gente? Mas é primordial para a formação de cidadãos autônomos, com pensamentos críticos. Não basta transpor uma mensagem informativa, pois o mundo cibernético já está cheio de informações. É preciso expor um conteúdo significativo de formação, em vez de informação. Isto fará com que vocês prestem mais atenção, né, à leitura, na oralidade, na escrita. Agora eu proponho uma atividade. Vou apresentar algumas palavras e vocês poderão pausar o vídeo
para que tenham tempo de escreverem as palavras, separando as letras dos fonemas e descobrirem se há dígrafos consonantais ou vocálicos. Aproveitem para consultar um dicionário, em seguida retornem ao vídeo para resolvermos juntos, ok? Pausem o vídeo. Se já pausaram e retornaram, vamos comentar sobre a primeira palavra. Forma dígrafo em QU. Por quê? U não é pronunciado em equiparar. Na segunda, é pronunciado. Não forma dígrafo consonantal em QU, mas forma dígrafo vocálico em EN. Lembra do nasalizado? É equivalente. Pausem. Se vocês pausaram o vídeo e já observaram que as representações das letras nas palavras, percebam que frequente não forma dígrafo consonantal em QU, mas ocorre um dígrafo vocálico em EN. Porque a letra N, ela não é fonema, ela é uma letra diacrítica que avisa a vogal E, né, que deve ser nasalizada. E no mesma coisa no outro grupo, quem, te, né, também forma um dígrafo vocálico. E um dígrafo consonantal em QU, porque U não é fonema. Pausaram? Escrevam, analisem. Em tranquilo, há um dígrafo vocálico em AN. Ocorre o mesmo. A letra N é diacrítica, só avisa a letra A que ela será nasalizada. Não será uma vogal aberta. A, né? Ninguém fala tranquilo, a não ser em espanhol, né? Ou seja, nesse grupo, duas letras sai um único som vocálico, né? A consoante N, ela só é diacrítica. E para ser o quilo, por exemplo, já tem um dígrafo consonantal, porque o U não é fonema, ou seja, não tem som. Produz o QU, só a consoante tem som. Quilo é uma abreviatura de quilograma. Se escreverem o KG diante de numerais, está correto. Mas se escreverem por extenso, escrevam com QU. Metrologia é uma coisa, ortografia é outra. Pausem o vídeo. Notem que em algumas contextualizações significa liquidar. Pode-se usar, né, a opção sinonímica, né? Liquidei uma conta ou extingui uma conta. No verbo liquidar não forma dígrafo nenhum. No entanto, extinguir forma dois, um vocálico e um consonantal. E ainda um encontro consonantal, mas aí já é um assunto para outra aula, em XT. Na conjugação do verbo, notem que não existe a letra U. No presente do indicativo, na primeira pessoa do singular, extingo. Por enquanto é só, pessoal. Se os pais de vocês acompanharam essa videoaula, eu os agradeço imensamente pela cooperação na educação das crianças. Só com a ajuda mútua poderemos contribuir para que a educação se efetive, independentemente de modalidades, seja à distância ou presencial. Muitíssimo obrigado pela ajuda. Se tiverem alguma dúvida, perguntem, deixem seus comentários à vontade. Agradeço ao corpo docente dessa respeitada instituição pela permissão de realizar o meu estágio, proporcionando-me essa agradável experiência. Fiquem com Deus e até a próxima ocasião. Abraços!